Queridos irmãos e irmãs, ontem o Evangelho terminava dizendo que enquanto Jesus assim falava, ele falava da sua paixão, da sua morte, muitos acreditaram nele. E o Evangelho de hoje começa dizendo: Jesus disse aos judeus que tinham acreditado nele. Ou seja, é como se Jesus prega. E de tanto falar, São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Fide ex audito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Jesus prega até que aqueles homens começam a crer. Ele prega até o ponto de que a fé começa a brotar no coração daqueles homens. Por isso São Paulo diz a Timóteo: exorta, prega, insiste, argue, oportuna e inoportunamente. Porque é preciso pregar, até que a palavra comece a produzir efeito. Muitas vezes nós temos que insistir muito. Há muito entulho no coração. Nós temos muitas coisas ali depositadas, muita sujeira, muita inutilidade, muita coisa ruim. E por isso, escutando a pregação da palavra, escutando, um belo dia a palavra entra e ela começa a germinar dentro de nós. Ora, o que acontece com a palavra acontece com a oração. Na medida em que nós insistimos, a palavra começa a germinar em nosso espírito. Mas Jesus diz a estes que tinham crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, a palavra permanecer é uma palavra forte no grego. É uma palavra tão forte que nós não temos uma palavra similar em português. No sentido de que Jesus está falando de uma espécie de morada. Essa permanência é a permanência de quem fica na palavra. Ele diz: se permanecerdes na minha palavra, se vocês morarem na minha palavra, se vocês ficarem insistindo na minha palavra, se vocês fazerem aquilo que eu disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Se vocês continuamente permanecem com essas disposições na palavra, aí vocês vão ser meus alunos. Discípulo significa aluno. Aí vocês vão começar a aprender de mim. Vocês vão ser meus alunos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que Jesus está falando? Ele está dizendo que quando nós permanecemos na meditação da palavra, ele começa a falar conosco. Quer dizer, meditação não é o que as pessoas hoje chamam de meditação. Esses exercícios de respiração, essas técnicas de relaxamento vindas das religiões orientais, não é o que o cristianismo entende por meditação. O que o cristianismo chama de meditação é quando nós tomamos a palavra e nós refletimos sobre ela, falando com Deus, conversando com Ele e pedindo-lhe graças, pedindo-lhe aquilo que é conveniente para a nossa salvação, elevando a Ele a nossa mente, o nosso coração. Isso é o que nós chamamos de meditação.
Jesus está dizendo que quando nós meditamos na palavra, quando nós permanecemos meditando na palavra com constância, buscando a palavra, buscando a vontade dele, buscando verdadeiramente na palavra, na oração, insistimos. Então, nós conhecemos a verdade. O que é a verdade? A verdade é a contemplação. Nós somos elevados à percepção sobrenatural de Deus. A nossa fé ganha uma medida verdadeiramente sobrenatural. Ou seja, a maior parte de nós tem uma fé bem fraquinha. O que é uma fé fraca? Uma fé fraca é como uma fé externa. É uma crença, a gente acredita em Deus, mas é só isso. Quando nós começamos a fazer oração, então nós nos tornamos alunos de Jesus, ou seja, ele começa a falar lá dentro do nosso coração. Não com palavras humanas, mas com luzes, com inspirações, com insinuações, com toques, com propósitos, com afetos. Ele começa a falar lá no fundo da nossa alma. Ou seja, ele vai nos ensinando, nós nos tornamos alunos de Jesus. Agora, se ao invés de nós deixarmos a palavra de Deus cair no chão, nós a agarramos com força, e nós abraçamos a meditação com força mesmo, o que acontece? A gente medita, até que chega um momento em que, de repente, uma graça ilumina a nossa fé, e isso tudo se torna tão real, tão verdadeiro, tão claro para nós, que nós ficamos como que absorvidos naquilo que Deus iluminou no nosso coração. É isso que Jesus chama aqui de verdade. Quem insiste na meditação chega à contemplação, descobre a verdade. Chega à verdade. A verdade, qual verdade? A verdade sobrenatural. De repente, uma luz de Deus nos ilumina por dentro e acontece conosco o que aconteceu com Santa Teresa, que disse ao confessor dela: eu via Jesus Cristo. Aí ele pergunta: mas como? Como ele era? Não sei. Qual o tamanho dele? Não sei. Qual é o jeito dele? Não sei. Ele diz: como é que você sabe que era ele? Ela diz: olha, eu só sei que eu tenho mais certeza disso do que de que o sol está brilhando no céu. É real. Ela entrou num nível de realidade muito mais elevado e profundo. Ela teve acesso ao ser de Deus num nível que não é acessível a quem está mergulhado nas coisas sensíveis aqui fora. Ela contemplou a Deus. Ela descobriu quem Ele era. Ela descobriu a verdade. E diz Jesus: a verdade vos libertará. Libertará de quê? Ora, os judeus não entendem nada aqui. Então, eles dizem: não, nós não somos escravos. Nós nascemos de Abraão. E aí Jesus diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, quando a contemplação sobrenatural começa a brilhar dentro de nós, é então que nós somos verdadeiramente libertos do pecado. O que significa isso? Até esse momento a gente faz um esforço terrível para não nos vingarmos de alguém que nos fez mal, para não xingarmos alguém que de repente nos causou algum tipo de perturbação. A gente faz um esforço terrível para não perder a paciência, porque a gente ainda é escravo do pecado. Mas quando a contemplação brilha em nossa alma, então nós deixamos de ser escravos do pecado. O que acontece conosco
é que a nossa nova natureza de filhos de Deus começa a fluir com uma força muito grande. Então nós amamos, nós somos pacientes, nós temos vontade de rezar, nós queremos jejuar, nós queremos buscar a Deus. Por isso Jesus diz, o escravo não permanece para sempre numa família. De fato, o pessoal é assim, vem à igreja, depois falta, um dia reza, outro dia não reza, um dia faz, outro dia não faz, um dia consegue, outro dia não consegue. O escravo não fica para sempre na família, mas o filho permanece nela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Só Jesus pode nos libertar da escravidão do pecado. A gente sai de Romanos capítulo 7, que é quando São Paulo diz: o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Eu fui vendido como escravo do pecado. Quem me livrará deste corpo de morte? E aí nós entramos no capítulo 8, que ele diz: graças sejam dadas a Deus que nos salva pela graça de Jesus Cristo, pois já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o Filho nos liberta. Quando nós entramos na contemplação, o Filho nos liberta. Nós começamos a querer a Deus verdadeiramente, e não a nós mesmos e as nossas coisas. Jesus diz que eles não são filhos de Abraão, porque eles querem matá-lo. E é assim mesmo. Quando um homem está no pecado, ele quer matar a Cristo. Tenta falar de pecado para alguém que está numa balada, para ver se ele não vai querer te dar um tapa na cara. Tenta falar de pecado para alguém que está mergulhado no adultério ou com cachaça até o último talo da garganta. Se ele não vai querer te espancar ou te tirar de lá. Por quê? Quando alguém está cego pelo pecado, não quer saber de Cristo, não quer saber da palavra, não quer saber da graça, quer matar a Cristo. Ele disse: sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. A liturgia vai cortar esse pedaço. Mas Jesus diz: vós tendes por pai o diabo. Diz claramente para eles que o diabo é assassino. Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Ora, queridos irmãos, nós precisamos amar a Cristo, e nós o amaremos na medida em que nós nos apegarmos à sua palavra verdadeiramente. Então o nosso coração viverá absorvido na verdade de Deus. Aos poucos ele vai nos conduzindo à contemplação, e essa é a solução para todos os nossos problemas, que nos fará verdadeiramente chegar à santidade. Vamos pedir a Jesus que Ele nos conceda perseverar na sua palavra, meditando todos os dias, meditando com esmero, com afinco, com perseverança, até que chegará o dia em que a contemplação virá até nós, e então a nossa nova natureza será inteiramente desbloqueada e nós poderemos viver e nos comportar verdadeiramente como filhos de Deus.